Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 32. Marcos, capítulo 9, versículo 1 ao 32. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estiveram falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabiam o que dizer, pois estavam aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou Jesus que não divulgassem coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitado dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: porque dizem aos escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, lanço por terra, e ele espoma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que eu expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu, Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto.
a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta caixa não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Até aqui. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por essa oportunidade, Pai, de ser usado como instrumento Teu para pregar a Tua palavra, Pai. Fazer o ID que o Senhor nos comissionou, meu Pai. Pedimos agora que Teu Santo Espírito nos instrua, nos capacite, Pai, para que essa palavra chegue, Senhor, àqueles que têm sede de salvação, para todos aqueles que não Te conhecem ainda, Pai. Para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora na vida de tantas pessoas que precisam de ter salvação e vida eterna, meu Pai. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, tratar da seguinte mensagem: é preciso ter o poder do Espírito Santo. É preciso ter o poder do Espírito Santo. Jesus, ele começa aqui o termo dizendo que, em verdade vos afirmo que aqui se encontram alguns de que maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio, ele inaugurou o reino de Deus. E neste momento aqui, ele fala que Jesus pega 3 dos seus apóstolos, e esses 3 apóstolos eram aqueles apóstolos amigos mais próximos de Jesus, que era Tiago, Pedro e João. E ele sobe ao monte para orar. Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina. Jesus sobe ao monte para orar como natureza humana, porque Jesus sabia o que ele ia passar, o que ele ia enfrentar. A morte que Jesus ia sofrer naquela cruz era muito pesada, era muito sofrimento, como natureza humana. Mas Jesus também tinha natureza divina. E Jesus, naquele monte, ele faz a transfiguração. Jesus, ele agora se mostra como natureza divina, como pessoa divina, para os apóstolos. É como Jesus estivesse mostrando como é que Jesus lá no céu, num corpo glorificado, diz que as suas vestes se tornaram resplandecentes, sobremodo brancas, como nem um lavandeiro da terra podia alvejar, seu rosto resplandecia. Este é o Jesus lá no céu, depois da sua ressurreição, depois que ele ascendeu aos céus, num corpo glorificado. A transfiguração mostra Jesus, natureza divina aqui na terra, naquele monte, onde Jesus estava. Mas naquele monte, nós vislumbramos muitos milagres que aconteceram naquele monte. A transfiguração, Jesus se apresenta como natureza divina. Moisés e Eli aparecem naquele monte, representando a lei, Moisés, e Elias, os profetas. E Jesus conversava com eles dois sobre a sua partida para Jerusalém. Jesus estava dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, e lá eu vou morrer, e vou concretizar o plano de salvação para a humanidade. Jesus veio resolver o problema do pecado. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Jesus estava falando isso para Moisés e Elias, naquele local. Mas aí nós vamos ver que muitos milagres aconteceram ali. Uma nuvem cobriu tudo. Uma voz dentro da nuvem dizia que se alegrava com Jesus. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que a nossa fé não está vinculada a milagres, mas à palavra de Deus.
A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas nós só temos fé depois de regenerados. A regeneração precede a fé. Todos nós com a queda do homem, dos nossos primeiros pais, tivemos a morte espiritual. Precisamos ter uma nova vida. E essa nova vida é dada em que circunstâncias? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo que Jesus enviou no dia de Pentecostes, ele nos convence do pecado e produz em nós o dom da fé. E nós, quando temos fé e arrependimento, nós agora temos a capacidade de ir até a cruz e receber Jesus como Senhor e Salvador. Aí Moisés, naquele monte, estava Moisés, Elias e os apóstolos. Um dos momentos que eu diria que de maior milagres, de maior poder de Deus foi no deserto. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez brotar água da rocha, maná do céu, codornize. Deus levantou a serpente de bronze no deserto, o povo estava desobedecendo a Deus. Deus manda cobra para picar o povo está morrendo. Eles vão a Moisés e diz: Moisés, clama a Deus, faz alguma coisa. E Moisés clama ao Senhor. E ele manda fazer uma serpente de bronze, que olhar para aquela serpente, seria curado. E aquela serpente está mostrando que Jesus também ia ser levantado numa cruz. Já dá uma ideia que Jesus também ia ser crucificado numa cruz, ia ser levantado. E nós vimos que daquela quantidade de pessoas que saíram no deserto, mais de 600 mil pessoas, com mais de 21 anos, e mulheres e crianças davam mais de 2 milhões, segundo José, historiador José. Só 2 entraram em Canaã, Josué e Caleb, todos morreram no deserto. Também Elias, Elias viveu num momento muito difícil do reino dividido, do rei de Israel. E um dos reis mais perversos, e uma rainha mais perversa foi Jezabel. E vimos que, naquela ocasião, a rainha Jezabel adorava o rei Baal. E esse rei Baal era o rei da fertilidade. Então havia muita fertilidade lá na região. E atribuíam isso ao rei Baal. E Elias, vendo aquilo, Elias orou. E houve 3 anos e meio de seca. E Elias escapa. Indo para um filete de água no vale. E Deus manda que os corvos alimentem Elias de carne e pão, voando pelos céus. Porque Elias estava ameaçado de morte, para que não percebesse onde ele estava. Então vamos ver que Elias, quando seca aquela água, Elias vai para a viúva de Sarepta, ele multiplica a farinha e o azeite, ressuscita o filho da viúva. Então muitos poderes vimos através de Moisés, através de Elias. Os apóstolos presenciaram tantos milagres de Jesus. Mas a fé, a gente vê que não vem por milagre, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No versículo 4 diz que Jesus é o próprio Deus entre os homens, ele é o centro, ele é inigualável. Mas no versículo 5 e 6 que nós acabamos de ler, diz que os apóstolos tinham que dizer: vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. O que é que eles queriam dizer com isso? Eles colocaram Jesus, Moisés e Elias em pé de igualdade. Como Jesus foi um profeta. Mas imagina que Pedro, Tiago e João tinham visto tudo que Jesus tinha feito.
Quantos milagres Jesus fez? Jesus fez 35 milagres, 23 de cura, 9 sobrenaturais, transformando água em vinho, multiplicação de pães, andou sobre o mar, e 3 de ressurreição. E mesmo assim, eles consideram Elias e Moisés no mesmo nível de Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. Mas depois o fato é que só apareceu ali, só ficou Jesus. Houve ali, Moisés e Elias sumiram. E aí a gente percebe que claramente que Jesus era claramente superior aos dois. Na nuvem eles ficaram atônitos, desesperados, com muito medo. Mas no versículo 9 diz que ao descer ao monte, Jesus ele ora pelo que ele vai passar, Jesus transfigura perante eles, ele agora natureza divina. Depois de tudo isso que aconteceu lá no monte, eles descem, os 3. E Jesus pede ao descer do monte, ordenou-lhe Jesus, não divulguem as coisas que tinham visto até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. É evidente que esse sigilo é necessário antes de Jesus ressuscitar, porque depois que Jesus ressuscitou, não havia mais necessidade de sigilo. Porque Jesus não era figura política, seu reino não era terreno, era espiritual. Eles guardaram essa recomendação e somente os discípulos compreenderam mais tarde quem era Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos. Os apóstolos não sabiam quem era verdadeiramente Jesus. Mas aí havia todo um entendimento que os mestres da lei diziam que primeiro é preciso que Elias venha. E eles tinham razão, porque Elias viria antes da consumação do reino de Deus, é verdade. Elias tinha que vir primeiro do que Jesus. Os mestres da lei erraram em não perceber que Elias já tinha vindo. Porque o reino de Deus havia chegado, porque Elias era o João Batista que tinha vindo, eram as atitudes de Elias que João Batista fazia. Ele ia se alimentar de mel silvestre, vestia de pele de animais, pregava nos desertos. Ele tinha as atribuições, a atitude de João Batista. Esse era que abriu o caminho para Jesus, João Batista. Depois de 400 anos, depois de Malaquias, tivemos um período interbíblico, intertestamentário, de 400 anos, e aparece João Batista, que foi um dos maiores profetas nascido de mulher. E é isso que Jesus está dizendo. Mas somente depois da ressurreição que fica tudo claro. Você vai ver que os apóstolos, um negou Jesus, o outro vendeu Jesus, os outros correram, fugiram. Depois que Jesus ressuscita e aparece para eles, Jesus, depois da sua ressurreição, ainda ficou 40 dias aqui na terra com os apóstolos. Mas o fato é que quando Jesus desce do monte, os discípulos também que ficaram embaixo não jejuaram, como também os lá de cima não jejuaram. Quando Jesus estava lá no monte orando, os discípulos também estavam dormindo. E quando Jesus estava lá orando, estava lá sem jejuar, sem orar, estavam dormindo, a mesma coisa lá embaixo. Eles estavam embaixo do pé do monte, também sem jejuar, sem orar, e chega um homem com um filho, com um problema muito grave, né? Tinha um espírito mudo, né? Atormentando esse menino durante muitos anos, desde criança, como diz o texto, desde a infância. E não conseguiram expulsar o demônio daquele menino.
E ele pede a Jesus: roguei a teus discípulos, eles não puderam expulsar. E havia uma discussão entre os discípulos e os fariseus, era uma discussão inócua. Eu sempre digo que a discussão desse tipo não leva a nada, né? E Jesus veio para resolver o problema do pecado da humanidade. Jesus disse: eu desci do céu para morrer por vocês. Eu vim trazer a libertação dos pecados. Lá na cruz eu vou deixar vocês todos livres. É isso que Jesus veio fazer aqui. Então, a incapacidade daqueles apóstolos de curar a criança, eles não oravam, eles não exercitavam a fé. A discussão deles era inócua ali com aqueles fariseus. Então, a origem demoníaca do problema, discutiam a obra, mas não precisavam. Eles precisavam era fazer a obra. E Jesus se dirige ao pai daquele menino e pergunta: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Muitas vezes é lançado no fogo, na água, ele é atormentado. E ele diz: se tu podes fazer alguma coisa com Jesus. E Jesus diz, né? Se podes. Ele estava falando com o Criador do universo. Aquele homem estava falando com aquele que fez tudo. Aquele que veio, encarnou e veio morrer em nosso favor. Jesus diz: tudo é possível para o que crê. Meus irmãos, nós temos que crer para que o milagre exista. Nós temos que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus, a multidão concorria, a multidão em torno de Jesus. Jesus queria sair dali o mais rápido possível. Jesus diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. O mais importante aqui, meus irmãos, é que Jesus diz que nunca mais torne a ele. Porque muitas vezes, quando havia a cura, acontecia que se essa pessoa não andasse nos caminhos do Senhor, ele voltava mais forte, voltava 7 vezes mais forte, era uma legião. Nesse caso, Jesus diz que nunca mais entre nele, nunca mais. Então Jesus ali, ele demonstrou a sua grandeza. Mas uma coisa aqui que depois ele explica para os apóstolos. Eles perguntam para Jesus por que eles não puderam fazer aquela obra. E de modo surpreendente, a história termina dizendo que, destacando a oração em vez da fé. Essa caixa só sai senão por meio de oração e fé. Jesus destaca aqui a oração, a importância da oração. Oração é conversarmos com Deus, é intimidade com Deus. Nós só conseguimos ser amigo de Deus, ter força, ter o poder do Espírito Santo dentro de nós, através da oração. Nós recebemos o Espírito de Deus, mas um programa sistemático de oração para nos fortalecer, para poder ter força para enfrentar a dificuldade desta vida. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor. Mas para concluir, Jesus diz mais uma vez a sua ressurreição e morte. Ele diz assim: porque ensinar seu discípulo e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Era a segunda vez que Jesus falava isso para os apóstolos. Já tinha falado uma vez, e Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum.
Jesus disse que vai subir para Jerusalém e lá vai morrer, vai ressuscitar o terceiro dia. Quando Pedro disse, de jeito nenhum, Jesus disse, arreda Satanás com Pedro. Porque Pedro foi usado pelo inimigo. Porque Jesus veio trazer a graça salvadora, ele veio resolver o problema do pecado. Jesus não morre, nós teríamos a morte eterna. Jesus busca privacidade com seus apóstolos para ensinar o que ele ia passar, o sofrimento vindouro que estava por vir. Mas os discípulos não conseguiam aceitar o ensino de Jesus sobre a sua morte. Ele não entendia como isso se encaixava no plano de Deus, como é que aquele homem fez tanto milagres, ele era um Messias, e ele ia ficar pendurado numa cruz, sofrendo, porque a concepção é que o Messias era terreno. O reino do Messias era terreno, mas Jesus veio com um reino espiritual, não era terreno. E eu quero concluir dizendo que o Pai prepara para enfrentar a cruz. A conversa com Elias e Moisés, Jesus está dizendo que ia para Jerusalém para enfrentar a cruz. Quando Jesus desce aquele monte, ele não se afasta um minuto do projeto de Deus que Deus tinha planejado para a eternidade. Isso é tremendo. Jesus, em nenhum momento, ele fraquejou. Jesus vai à cruz voluntariamente para fazer a vontade do Pai. Mas antes que os apóstolos, quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, antes dos apóstolos começar o seu trabalho aqui na terra, Jesus manda o Espírito Santo para receber poderes. Temos que receber poderes e usar. Mas o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que esses mesmos apóstolos que não tiveram capacidade de curar esse menino, já tinham curado antes. Antes já tinham feito curas miraculosas. Por que agora não fizeram mais? Eu quero dizer, o tema do nosso texto, é preciso ter o poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo nós podemos ter hoje e não ter amanhã, quando nos desviamos do caminho do Senhor. Então temos que ter leitura bíblica, temos que ter oração, temos que ter jejum, temos que ter força suficiente para vencer as adversidades que vão surgir na nossa vida, meus irmãos. Jesus mandou os 70 de 2 em 2 e conseguiram fazer a obra, e agora não conseguem mais. Porque fraquejaram, eles não oraram. Ficaram no pé do monte discutindo coisas inócuas, em vez de estar orando. Temos que ter um preparo espiritual. Os apóstolos não tinham esse poder. Orar, leitura bíblica, jejum, buscar ter um relacionamento firme com Deus. Eu quero concluir dizendo que podemos sim ter o poder do Espírito Santo. Sim. Podemos orar e ver a cura? Sim. Podemos ver a manifestação de Deus na nossa vida? Sim. Que as pessoas sintam em nós a presença de Deus. Que possamos ser pessoas espirituais, pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Que Deus continue nos abençoando. Vamos mais uma vez falar com Deus. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais por este momento, Senhor. Pedimos, Senhor, que possamos nos encher do poder do Teu Santo Espírito, Pai, para poder fazer a obra regeneradora, a obra que o Senhor nos confiou, Senhor. Aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer, meu Pai. Que possamos fazer com intrepidez, Senhor, com força, com vigor, com alegria, com poder. Porque sabemos que o mal existe, as forças do mal estão aí ao nosso derredor. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que estão cheios do poder do Espírito Santo,
tem força suficiente para se contrapor às forças do mal. E que nada impedirá o avanço da igreja, meu Pai, da tua igreja. Fica conosco, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.